vídeo de número 2. Como tirar o melhor da leitura. Bom, algumas dicas que eu vou dar serão do Mortimer Adler e outras que eu adquiri com o tempo. Enfim, as dicas eu levo para minhas leituras mesmo, do dia a dia. Vejam que, por exemplo, sou marcado com post-its. Eu nem me importo se fica feio na estante o fato de ter livros com marcações e tudo mais. Porque pra mim, o importante é que eu obtenha conhecimento através daquele livro. Bom, eu tenho algumas dicas pra dar. Acho que se eu fosse colocar todas, não daria. Talvez eu faça outro vídeo depois, dando mais dicas de como tirar o melhor da leitura. Mas essas daqui já vai ser o suficiente pra vocês. Bom, Mortimer Adler, que é um cara incrível, que ele fala sobre leitura. Ele diz que a leitura é uma conversação entre o autor e o leitor. Então, se é uma conversa, você tem que buscar tentar entendê-lo ainda mais. Ele também diz que um livro a gente tem que tomar posse dele. Eu não tenho só que comprá-lo e lê-lo, mas eu tenho que comprar e entender que ele é meu, ao ponto de eu posso anotar nele, eu posso fazer várias anotações, quero tirar o melhor dele, o que tiver de importante aqui eu quero tirar. Você tem que ler ao máximo, ao ponto de tirar tantas coisas boas nele, que você tira, sabe, uns 90% daquele livro. O importante é esse. Bom, vamos lá para as dicas. E no final eu quero deixar algumas dicas de leitura. No outro vídeo eu ia deixar, acabei não deixando, então vou deixar nesse. A primeira dica: faça anotações. Bom, acho que já mostra aqui que eu já fiz bastante anotações. E ele é bem anotado. Tem uns livros que eu não faço anotações, mas em outros eu faço. O que eu não faço anotações, eu faço resumo. Bom, aqui, ó. As anotações que eu faço. Jogo post-it dentro e tudo mais. Porque um livro ele deve ser visitado várias e várias vezes. Não é porque eu li uma vez que eu não vou ler novamente. Várias vezes eu visito meus livros, faço... eu quero ver alguma coisa de educação clássica, numa questão de literatura, por exemplo. Eu vou lá, meus livros que eu tenho... Eu separo o livro por nicho. Eu já mostrei até no TikTok, já que eu separo por nichos. E eu vou de acordo com... Por exemplo, aqui é clássicos, só os clássicos ingleses. Eu vou de acordo com o tema que eu quero pesquisar naquele momento. Pronto, aí eu faço aqui anotações das quais eu entendi daquele capítulo e tudo mais. Não quero mostrar o que eu coloquei, mas é isso. Bom, eu faço anotações, mas que tipo de anotações seriam essas? Bom, eu coloco a minha opinião quanto àquilo, o que eu acho, ou o que eu compreendi com aquilo dali. É melhor colocar o que compreendeu, na minha opinião, acho melhor. Porque opiniões podem acabar mudando com o tempo, mas eu coloco o que eu entendi com aquilo dali. Nossa, eu entendi isso, isso e isso. Os pontos importantes foi isso, isso e isso. Ou palavras-chave, eu começo anotando. Outra coisa também que eu coloco gosto de colocar, às vezes, a minha opinião de... discordo disso aqui por causa do livro tal. Também é importante. Ou se também aquela frase, alguma coisa ali fez menção a outra pessoa, a outra coisa. Outra dica importante é: faça resumos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, foi o que eu mostrei no outro vídeo, educação clássica versus educação moderna. E isso aqui foi um resuminho que eu fiz. Olha, é um livreto. Isso aqui foi tudo que eu fiz pra tirar o melhor dele. Deu... Ai, não sei nem quantas coisas deu aqui. Deu 4 folhas totalmente escritas do que eu tirei de importante naquele livro. Porque quando eu não quero ler o livro, mas eu quero ler coisas que eu aprendi com aquele livro, eu quero revisitá-lo,
Então, quando eu quero revisitá-lo, eu leio o primeiro resumo que eu fiz todinho e releio o livro novamente, se possível. Eu gosto sempre de colocar no livro, pego a página, pego o resumo e enumero com a página. Esse aqui eu não coloquei, mas em alguns eu coloco a página que eu tirei aquela frase, ou que eu tirei aquele pensamento, ou que eu tirei aquela coisa importante do livro. Eu coloco a página lá, porque às vezes vai fazer mais menção ainda no livro. A próxima dica é: explique o livro. Quando a gente entende o livro, a gente consegue explicá-lo. Por exemplo, se eu tenho esse livro de educação clássica, o que ele falou? Ele explicou a diferença entre educação clássica e moderna, na visão do C.S. Lewis, e o que mais? O que mais ele quis dizer com o livro? O que ele explicou quanto à educação clássica? O que explicou quanto à educação moderna? A quem ele faz tanta crítica ofensivas? Educação clássica ou educação moderna? De onde foi as fontes que ele tirou? Isso são perguntas que você tem que fazer no livro. Então, busque saber explicar o livro. Se você sabe explicar o livro, você sabe muito bem sobre o livro. Se você sabe explicar, você entendeu bem o livro. Outra coisa também é a dica de número 4. Busque a biografia do escritor. É muito importante. Por quê? Quando eu falo assim, eu faço muita menção a leia livros clássicos por causa disso. Você tem que conhecer, ter uma boa carga de escritores. Por exemplo, quando eu cito C.S. Lewis, quem é C.S. Lewis? C.S. Lewis era um escritor inglês, escreveu as Crônicas de Nárnia. Sabe, tem pelo menos uma base de quem é a pessoa também importante. Ele escreveu a Abolição do Homem, ele escreveu Cristianismo Puro e Simples, ele falava na rádio, ele foi soldado, ele era amigo do... Ai, não sei se é o nome dele agora. Do Tolkien. Então, tipo, quando você entende a biografia do escritor, o ano em que ele nasceu, não decorar o ano que ele nasceu, mas a época em que ele viveu, o que ele gostava, qual era o pensamento dele, você conhecer a biografia do escritor, você conhecer as obras dele, é uma coisa de suma importância. Não é só pessoas que são da área de letra que deve entender, mas qualquer pessoa que gosta de ler livros precisa entender essas coisas. Próxima coisa é: faça perguntas ao livro. Parece estranho, mas você tem que fazer. Mas quais são essas perguntas? Eu vou colocar tudo aqui do lado. Primeiro é: quando foi escrito? Esse livro foi escrito numa escrita contemporânea. Esse livro foi escrito há muito tempo. Esse livro foi escrito há 100 anos. Esse livro foi escrito no século XVI, no século XIX. Quando ele foi escrito? É importante também. Segunda pergunta: a história é real ou é uma história de fantasia? Pronto, isso aqui de educação clássica versus moderna. Ele não é uma história fictícia, ele é uma história real. Ele não é um livro literatura. É um livro de literatura educacional. Próxima pergunta é: que tipo de gênero o livro pertence? Ele é um livro de gênero fictício? Esse livro, ele é um livro de romance? Ele é um livro de quê? Você saberia explicar esse livro? Se você não sabe explicar, é tão complicado. É um livro de poesia? Porque você não pode ler um livro de poesia e comparar com um livro de educação moderna clássica. Você pode pegar os dois e juntar a questão de compreensão, tudo mais, mas você não pode dizer que os livros são iguais. Os livros são de nichos diferentes. Próxima dica número 6. Pesquise se os livros, escritores, obras citadas no livro. Bom, um livro não faz menção a outro livro sem intenção de que você leia. É fato. Já li vários livros em que um faz menção a outro, e a outro, e a outro, e a outro. E isso é importante. Já li
até quando faz citação a país, a cidade e tudo mais, eu vou lá e faço pesquisa. Porque eu acho importantíssimo você conhecer aquilo que o escritor citou ali. C.S. Lewis, ele faz muitas citações, ele cita também o amigo dele, ele faz citação de outras pessoas também. E é importante isso, porque quando ele cita, ele quer que você também conheça aquele escritor, ele sabe que aquele escritor é bom. E se, por exemplo, eu gosto do C.S., se o C.S. é bom, ele indica um amigo dele, quer dizer que o amigo dele é bom também. Se eu leio o C.S. e ele faz menção a outro escritor, ele gosta de outro escritor, então quer dizer que o outro escritor também é tão bom quanto ele. Vamos lá. Próxima dica. Coloque post-it de acordo com o tema. Eu fazia muito isso no começo. Hoje em dia eu perdi mais a vontade. Mas eu gostava de colocar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu pegar aqui esse livro que eu tava no começo. Eu gostava de colocar de acordo com o tema de pesquisa. Mas, claro, eu gostava de fazer a menção na frente do livro. Às vezes, por aqui por cima, assim, no sumário, eu escrevia: post-it rosa é para tal tema nesse livro. Post-it azul é para tal tema nesse livro. Post-it tal cor para esse tema nesse livro. Por quê? Quando você colocar as coresinhas assim acima, vai ser legal para você quando estiver distante e você observar aquele livro. Eu colocava os post-its de acordo com os temas que eu gosto. E eu fazia anotações no livro, tipo, essa cor aqui é pra tal coisa, essa cor aqui é tal tema. Por exemplo, rosa, temas relacionados à feminilidade, amor. Preto, política, luta, racismo. Amarelo, educação. E sei lá, ia colocando com cores, porque ia identificar quando tivesse estante. Nossa, está o livro aqui, é pra tal tema, esse aqui é de tal tema, esse aqui é de tal tema. Isso é importante. Vermelho, eu colocar saúde, alguma coisa relacionada à saúde. Era uma coisa mais fácil de encontrar nos livros. Era por isso. Hoje em dia também eu coloco... Uma dica também importante é colocar temas, seu próprio tema. Por exemplo, aqui, esse livro falou sobre Charlotte Manson, que é uma teórica. Aí eu coloquei aqui em cima. Eu gosto desse postzinho por causa disso. Existe o tema e eu coloco meu próprio tema no livro. Também é importante, porque você tá criando um tema com aquele livro. Já tem um tema, você coloca... Não, no caso um subtema. Você tá colocando um subtema no próprio livro. Você tomou posse dele realmente. Nossa, isso aqui tá falando sobre fulano de tal. Vou lá, coloco o nome dela. Foi até assim que eu falei pra um amigo sobre ela. Bom, a próxima dica é: pesquise palavras que você não conhece no livro. Isso é importante. Antes eu tinha um vocabulário bem fraco e eu não conseguia compreender algumas palavras através da leitura. E depois que eu comecei lendo os livros e fazendo pesquisa, em livros bestinhas às vezes, por exemplo, quando eu li Anne de Green Gables, eu comecei através daquela leitura, pesquisar algumas palavras que eu não conhecia. Que eu quero fazer isso com os meus filhos, de pesquisar palavras que eles não conhecem. Tipo, bruxuleantes, foi uma palavra que eu aprendi, gostei bastante. Olhar de soslaio. E tem outras palavras que eu não conhecia e que eu fui conhecendo através da leitura, através da pesquisa. Porque para aumentar o vocabulário, por isso que eu falo que é muito importante ler os clássicos. Como diz Ítalo Calvino, ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Clássico é importante por causa disso, que ele é rico em vocabulário. Próxima dica que é a última, que é importantíssimo. Leia e reflita após ler o livro. Isso é importante. Não adianta você só ler o livro e... Nossa, tem muita gente no Instagram que é assim. O importante é ler 50 livros e às vezes não entendeu nada. Mas o importante é que leu vários livros. Não, o importante é o quanto você tirou de conhecimento daquele livro. É melhor você passar um ano lendo um livro só do que ler vários e ler mal lido. Tem gente que liga muito pra quantidade, tá com a biblioteca cheia lá, mas não consegue entender nada. O importante não é isso. O importante é você ler e compreender
o máximo daquele livro, você conseguir tirar boas coisas daquele livro. Isso é que é o importante. Bom, são essas as dicas que eu gostaria de dar. E depois eu vou trazer mais outros vídeos de leitura. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.